Sexto dia. O tema de hoje é livre para sempre e tem como objetivo mostrar que o mal ele nos aprisiona no pecado, mas que Jesus ele pode nos dar a liberdade sempre. Nesse sexto dia, é sempre importante você frisar todos os dias sobre a caixa de perguntas para as crianças e lembrando que no manual sempre tem uma pergunta sugestiva. É importante que todos os dias você leia o manual, a história, relembre, para que você possa apresentar para as crianças. E no sexto dia, nós temos uma história muito interessante da revelação especial, que você pode utilizar um globo terrestre ou até mesmo a imagem do planeta Terra. E aqui nós temos as taças, que também podem ser utilizados copos, mas com uma ideia especial, em que você pode pregar as pragas, de acordo com cada dia, no fundo do copo. Na primeira praga, nós temos aqui as feridas, né? Você pode mostrar uma mão impressa, essa aqui foi feita de EVA, de acordo com que as crianças entendam que nessa primeira praga nós teremos as feridas. Já na segunda praga, nós teremos aqui o derramamento de sangue nos mares, né? Podem ver que está grudados e que matarão todos os peixes. É sempre importante você mostrar para a criança, porque a criança aprende de uma forma lúdica, né? Quando ela visualiza, ela entende melhor a história. Já na terceira praga, na terceira taça, né? Nós temos aqui também de vermelho, você pode utilizar barbante. Por que a diferença? Na segunda taça, as águas se encherão de sangue, mas serão só nos mares. E aqui serão nas nascentes, então tem essa diferença. Já na quarta praga, o sol, ele vai esquentar somente para os adoradores da besta. Então, você pode utilizar essa ideia também. Já na quinta praga, nós teremos as trevas, né? Que você pode utilizar um saco plástico preto ou um TNT preto para representar as trevas. Na sexta praga, você pode utilizar um papel com a palavra Armagedon, né, simbolizando. E na última praga, nós teremos chuva de pedras de gelos. Aqui nós usamos isopor e, como vocês podem ver, tudo fica preso no fundinho da taça ou do copo para que as crianças possam entender que irá cair sobre a terra e que irá atingir somente os ímpios. E é importante frisar também, na parte que curioso, que já falamos nos outros dias, que é importante você ter algo chamativo para que a criança possa entender que todas essas pragas, elas irão acontecer de fato. Então, fica bem frisado na mente da criança. Dando continuidade ao nosso sexto dia, iremos para a parte do Lendo o Mapa. No sexto dia, o Lendo o Mapa tem duas histórias importantes que você pode frisar com as crianças. A primeira história, você vai utilizar um semáforo e algumas placas de trânsito. Essas foram feitas de EVA, mas você pode utilizar impressa, você pode usar de papelão, tá bom? Só para que você mostre para a criança que no trânsito sempre tem regras, né? E aí você pode até lembrar que o vermelho significa pare, o amarelo, espere um pouco, e que o verde está livre, né? Aqui também você pode mostrar para a criança que é proibido estacionar e falar para ela a importância dessas regras de trânsito. Por quê? Porque nós também temos algumas regras que Deus deixou para nós e aí é onde entra os 10 mandamentos, né? E conforme a história, você vai explicando para a criança que eles foram feitos para que a gente fique feliz. Então, você pode utilizar para simbolizar a felicidade uma carinha feliz
que você pode colocar esse acessório atrás. Por quê? Porque você pode ir lembrando com a criança os 10 mandamentos e aí você pode até mesmo retirar, por exemplo, o segundo mandamento e colocar aqui atrás. Significa que a cada mandamento que a criança vai guardando, o sábado, por exemplo, que é o 4º mandamento, ela vai se tornando cada vez mais feliz. Então, a importância dos 10 mandamentos para a criança para que a gente sempre esteja feliz, que eles foram feitos para a nossa felicidade. E aí, lembrando que a criança tem um desafio durante toda a semana, que é descobrir o versículo bíblico, né? As dicas estão no manual e o versículo bíblico para o 6º dia é João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato, para que isso fique na mente da criança. Continuando, nós temos na segunda história do Lendo o Mapa, falando sobre o Jardim do Éden. Você irá usar alguns materiais, né? E você pode mostrar para a criança que no Jardim do Éden, todas as folhas eram verdinhas. Você pode pegar uma folha no jardim da igreja ou no jardim da sua casa e você simboliza para a criança que todas as folhas eram verdinhas. Porém, que logo depois do pecado, né? E você pode simbolizar o pecado através de uma serpente. Aqui nós temos uma emborrachada, mas você pode também ter impressa. Aqui temos um fruto que você pode também ter um fruto verdadeiro para que a criança possa morder, simbolizando aí a entrada do pecado no Jardim do Éden. E logo depois da entrada do pecado, como que as plantas ficaram? E aí você mostra as plantas secas, lembrando a importância de você sempre mostrar, porque a criança aprende de uma forma lúdica, né? E frisar também que o Jardim do Éden, antes do pecado, era perfeito, nesse formato, né? Você pode imprimir uma imagem, talvez você tenha algum quadro na igreja, tá bom? Logo depois das 2 histórias do Lendo o Mapa, é sempre importante você entregar a atividade do dia para a criança, porque a atividade ajuda a frisar na mente da criança tudo o que ela escutou nas histórias. E também é importante você sempre fazer perguntas, principalmente deste dia, né? Que ela, se algum dia ela já se sentiu triste, talvez porque algum animalzinho de estimação morreu, ou até mesmo um ente da família, e explicar que tudo isso vai ter fim quando Jesus voltar.